O pior é que um grande grupo de imigrantes somalis em Minnesota enganou o governo federal, desviando bilhões destinados à alimentação de crianças. Parte desse dinheiro pode estar indo para um grupo terrorista islâmico. Ou que o presidente Donald Trump, incentivado pelo vice-presidente James David Vance, fez um comentário depreciativo sobre essas pessoas. Em um momento em que o Ocidente, a América, Israel e o povo judeu enfrentam uma ameaça crescente do terrorismo islâmico, as classes liberais falantes acham que o verdadeiro problema é o fato de alguns de nós estarmos percebendo essa ameaça e seus apologistas, facilitadores e apoiadores americanos. No Pense Duas Vezes, vamos analisar a fundo a natureza dessa ameaça, com o especialista em segurança Frank Gaffney. Olá e bem-vindo ao Pense Duas Vezes. Hoje temos uma conversa importante para você com o analista de segurança nacional Frank Gaffney sobre a ameaça do islamismo radical. Antes de começarmos o programa de hoje, lembro que, além do Pense Duas Vezes, Jonathan Tobin também tem um podcast diário, onde trago mais notícias e análises sobre as questões mais importantes atuais. O programa Jonathan Tobin Daily está na JNS Televisão e nas principais plataformas de podcast. Confira o episódio de hoje. Por anos, os americanos foram doutrinados pelas classes falantes e pelo nosso sistema educacional a pensar que o verdadeiro problema no mundo é o racismo americano, não as ameaças do islamismo radical, terroristas estrangeiros, cartéis de drogas e o regime comunista chinês hostil. Por isso, muitos se chocaram com a disposição do governo Trump em defender a soberania americana diante da imigração ilegal, cartéis de drogas ou terroristas islamistas. Para alguns na mídia liberal, o verdadeiro problema é um presidente que fala duramente sobre as pessoas por trás dessas ameaças e não a ameaça em si. E isso não é apenas a fonte de controvérsias inúteis que dominam os ciclos da mídia, mas também uma relutância por parte daqueles encarregados pelos americanos de defender suas fronteiras, assim como suas vidas. Mas talvez tenha chegado a hora de falar a verdade sobre a natureza dessas ameaças de uma forma que talvez seja politicamente incorreta, mas ainda assim necessária para unir o país em torno de políticas que rejeitem a ideia de que o verdadeiro problema no mundo é a América ou até mesmo Israel e passem a focar nos inimigos do Ocidente. Uma pessoa que tem feito isso nos últimos 40 anos é o especialista em segurança nacional Frank Gaffney, e estamos satisfeitos e honrados em tê-lo conosco. Hoje, Frank Gaffney é o presidente do Instituto para o Futuro Americano. Ele também é o apresentador do Securing America, um programa diário na Real America Voice Network, e autor de um comentário diário em áudio e vídeo, The Secure Freedom Minute. Ele atua como vice-presidente do Comitê sobre o Perigo Atual China e é cofundador da Coalizão pela Soberania. No governo Reagan, atuou como secretário assistente de defesa para a política de segurança internacional. Após 4 anos como secretário assistente adjunto para forças nucleares e política de controle de armamentos, ele fundou e liderou por 37 anos o Centro de Política de Segurança antes de fundar o Instituto para o Futuro Americano. FRINKGAFFNA. Bem-vindo ao Think Twice. Obrigado por me receber, Jonathan. É ótimo estar com você, senhor. Bem, é ótimo ter você conosco. Obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a nós. Quero começar te perguntando sobre a história que dominou muitas manchetes na última semana, ou algo assim, sobre o guarda nacional que foi morto por um refugiado afegão. Isso levantou, eu acho, na mente de alguns de nós, questões realmente sérias sobre a política de refugiados e sobre a ameaça de receber pessoas de países islâmicos. Isso é mais que um assassinato trágico em uma cidade já marcada pela violência? Ou há algo mais acontecendo aqui ao qual deveríamos estar prestando atenção? É uma pergunta extremamente importante, Jonathan. Fico muito feliz que você me dê a oportunidade de abordar isso com um pouco mais de detalhes. Acho que a resposta remonta à época do 11 de setembro, talvez antes, mas certamente naquele momento, no rescaldo daquele ato de jihad.
Uma operação de influência bastante coordenada e, ao meu ver, bem-sucedida foi conduzida contra George W. Bush e sua administração pela Irmandade Muçulmana. O objetivo disso era obscurecer a verdadeira natureza do impulso por trás do ataque. Ou seja, a Sharia, o código operacional, por assim dizer, do Islã autoritário que ordena aos seus seguidores que se envolvam no jihad, do tipo violento sempre que possível, do tipo furtivo quando necessário, com o objetivo de conquista, promovendo o triunfo do Islã e da Sharia em todo o mundo. E ao desencorajar o governo Bush de entender que é isso que estamos enfrentando, desviando o foco para o terrorismo e, por fim, durante o governo Obama, para o extremismo violento. Ficou cada vez mais difícil, especialmente para a comunidade de segurança nacional, realmente compreender a natureza do inimigo, quanto mais tomar medidas eficazes para combatê-lo. E por isso não é nada surpreendente que, por exemplo, pareceu uma boa ideia para o governo Biden, depois que ele entregou o Afeganistão ao Talibã, trazer 70 mil, talvez 100 mil, em sua maioria, jovens desacompanhados, quase todos que eu acredito que, na verdade, trabalhavam para o Talibã, não conosco contra eles, para este país, acomodá-los em bases militares e depois, basicamente, deixá-los ir para o interior dos Estados Unidos por conta própria, no momento que quisessem. E você sabe, estamos refletindo de repente sobre essa ideia de que, bem, talvez aquele cara, esse membro das forças especiais afegãs que realmente trabalhou com o nosso exército e aparentemente, você sabe, não estava feliz aqui e se tornou, segundo a Cristina, cada vez mais radical durante o tempo que passou aqui, acredito eu, novamente, graças ao trabalho da Irmandade Muçulmana. De repente, tínhamos um cara que não era apenas um indivíduo muito perigoso por si só, mas eu acredito quase certamente um sintoma de um problema muito maior que, felizmente, até agora não se manifestou totalmente, mas ainda pode acontecer. E isso é que não temos apenas aqueles afegãos que foram trazidos legalmente, temos, só Deus sabe, provavelmente mais de 1 milhão, eu diria, jihadistas que atravessaram as fronteiras abertas de Joe Biden e ainda um número considerável além desses que foram cultivados, radicalizados e transformados em jihadistas seguidores da Sharia, nativos, por assim dizer. Então, essas são as coisas com as quais precisamos lidar como resultado desse duro chamado de atenção. Eu acredito, e não tenho certeza se já chegamos lá. É melhor que sim, porque nos próximos 23 dias ou algo assim, o presidente dos Estados Unidos pediu ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que elaborassem um relatório sobre se devem designar a Irmandade Muçulmana ou qualquer um de seus capítulos e subdivisões, como o presidente colocou em uma ordem executiva, como o que eles são, que são organizações terroristas estrangeiras, e na verdade como o governador Greg Abbott do Texas também acrescentou, organizações criminosas transnacionais. E eu rezo para que o presidente receba bons conselhos de seus principais ministros e que ele aceite esses conselhos. E finalmente veremos uma correção para o tipo de, falha catastrófica que meu amigo Steve Cogman chamou assim, que vimos após o 11 de setembro. Sim, acho que é importante lembrar, sabe, para nós que lembramos, as pessoas têm memória muito curta. Que no ano, não só nos dias e semanas após o 11 de setembro, mas nos anos. O presidente Bush, eu acho, em muitos aspectos, sabe, por razões muito compreensíveis, a gente entendia que era bem intencionado quando ele continuava dizendo ao país, ao mundo, que o Islã é uma religião pacífica, porque ele não queria que houvesse uma reação massiva de preconceito contra os muçulmanos neste país, que não tinham nada a ver com o terrorismo, e isso é justo, ninguém deve ser culpado, exceto as pessoas que são culpadas.
E certamente não queremos incentivar o preconceito, seja religioso ou étnico. Mas isso levou a esse impulso de rotular qualquer coisa que observe o que acontece dentro do mundo muçulmano como islamismo, a ameaça que vem disso, né? Seja estrangeira ou doméstica. Como se, de alguma forma, isso fosse prejudicial. Que você não tem permissão para dizer isso, certamente não tem permissão para dizer isso. Você sabe no governo, você sabe no trabalho do governo e, de fato, especialmente também na mídia, porque aí isso é rotulado como islamofobia, algo, você sabe, um termo que, você sabe, um insulto que já foi lançado contra você e contra mim. Mas o que é islamofobia na prática, hoje em dia? O que as pessoas realmente querem dizer ao usar essa palavra? Bem, trata-se de suprimir aquilo sobre o que deveríamos estar falando. E deixe-me voltar ao seu ponto inicial, porque acho que é realmente fundamental acertarmos nisso. Jonathan, se você está lidando com pessoas que seguem uma ideologia que as obriga a se envolver em conquista, jihad violenta ou um tipo de jihad mais subversivo e furtivo, por falar nisso, você não vai dizer que todo mundo que por acaso é da fé muçulmana é adepto dessa ideologia, a menos que realmente seja. Eu só estou ressaltando, como você sabe, que essa é a versão das autoridades sobre a fé, essa é a fé verdadeira, como nos dizem instituições como a Universidade Al-Azhar e outros que aparecem por aí. Um livro chamado A Dependência do Viajante, que é um tomo volumoso que descreve o que é a Sharia, o que ela exige. E eles têm um termo no Islã autoritativo e na Sharia, na dependência do viajante e assim por diante. Para as pessoas que não abraçam essa ideologia, o que muitos de nós chamaríamos de bons muçulmanos, eles chamam de maus muçulmanos, eles os chamam, na verdade, de apóstatas. E é um crime capital no Islã, sob a Sharia, desviar-se da fé dessa maneira. Então, eu só estou dizendo que, quando você pergunta o que é islamofobia, primeiramente, é um epíteto usado para vilipendiar e silenciar, ou pelo menos marginalizar pessoas que estão dispostas a olhar claramente para a natureza do problema que enfrentamos. Não de todos os muçulmanos, sim, mas com certeza de todos os muçulmanos que abraçam essa versão autoritária da fé, e que, sob seus auspícios, se sentissem motivados, matariam os apóstatas em sua comunidade que estão se desviando, eles também nos matariam. Porque isso também faz parte da doutrina da Sharia, a conquista sobre os descrentes, a conquista sobre os infiéis. E apontar isso não é um medo irracional, que é o que significa uma fobia. Clinicamente, é uma resposta muito realista e apropriada à natureza aterrorizante dessa ideologia tóxica. Então, eu simplesmente diria, em resposta a um crítico que sugere que não devemos dizer esse tipo de coisa, se nós não dissermos esse tipo de coisa. Bem, para ser bem direto, isso significa que quando te dizem viu algo, diga algo, na verdade você não tem permissão para saber o que está vendo. E, portanto, é improvável que você diga algo sobre isso. Porque o que você vai dizer se não vê, ou pelo menos não entende o que está vendo? A-R-O-N, sim. A islamofobia, hoje frequentemente ligada ao antissemitismo, é algo ruim. Agora, é claro, o preconceito religioso é algo ruim, mas quase tudo o que hoje é rotulado como islamofobia é apenas pessoas percebendo o apoio ao islamismo dentro da comunidade muçulmana e, de fato, o antissemitismo dentro da comunidade muçulmana. Há muito disso também? E isso é basicamente uma maneira de calar todo mundo. Não tem nada a ver com preconceito, é sobre não perceber algo. E isso me leva à minha próxima pergunta sobre outra coisa que estávamos discutindo, que foi um escândalo em Minnesota. Onde o que está em jogo na questão do como? Um grande número de imigrantes somalis que estavam enganando o governo e, na verdade, talvez desviando parte dos bilhões que tiraram do governo para um grupo terrorista. Mesmo assim, isso é visto só como escândalo local. E, de fato,
Houve mais indignação na grande mídia liberal sobre os comentários do presidente Donald Trump sobre esses golpistas, que foram, você sabe, bem duros, do que indignação sobre o crime real. Isso não representa exatamente o que estamos enfrentando ao lidar com essa ameaça? Eu realmente acho que é isso que estamos enfrentando, se é que realmente estamos lidando com isso. Se não estamos lidando com isso, ou melhor dizendo, se estamos tentando fingir que não é uma ameaça, nós convidamos muito mais disso. Há algo na natureza dos jihadistas em particular, mas eu penso principalmente sobre totalitários em geral. E não se engane quanto a isso. A Sharia é uma ideologia totalitária e seus adeptos buscam substituir nossa Constituição e República baseadas nela por uma forma totalitária de governo teocrático. Mas aqui está o ponto principal: quando eles procuram nos induzir a nos submeter, que é claro, o significado literal da palavra Islã, como você sabe, submissão. Eles estão determinados a garantir que não apenas deixemos que eles escapem impunes de assassinatos, literalmente, sempre que possível. Mas eles reconhecem em sua doutrina, em sua ideologia, que isso é o sinal verde para redobrar seus esforços. Quando fazemos isso, é o oposto de uma resposta sensata a um comportamento que já é, bem, ruim o suficiente. Se é apenas explorar o contribuinte, fraudar o governo, abusar de recursos que estão sendo dados para o benefício deles, pelo amor de Deus, por um povo generoso. Mas isso, na verdade, vai obrigá-los ainda mais a se envolverem na jihad, porque é isso que a Sharia exige deles. Quando você vê o infiel, quando você vê o inimigo, kafir, como eles chamam, submeter-se, acomodar suas exigências, sua agressão, tudo isso serve apenas para redobrar o esforço para garantir a submissão completa e absoluta deles. Sim, acho que quero voltar em alguns minutos para falar sobre a Irmandade Muçulmana e seus patrocinadores e apoiadores e o debate, tanto dentro do país quanto na administração sobre isso. E para dar um passo atrás e relacionar isso a um debate mais geral que parece que estamos tendo, que é se devemos ou não ter o direito de proteger nossa soberania. Isso se relaciona aos esforços dos Estados Unidos, da administração Trump contra gangues terroristas de tráfico de drogas, e discussões afirmando que tentar impedi-los de entrar neste país de alguma forma é um crime de guerra. Isso está relacionado a isso, não está? Quero dizer, é porque estamos nos desarmando contra o islamismo radical. Acho que isso está ligado à nossa falta de vontade de defender a fronteira contra qualquer coisa. Eu acredito que estamos enfrentando não apenas essa ideologia totalitária em particular, que eu chamo de supremacismo da Sharia. Na falta de um termo melhor, estamos enfrentando outros dois. Um deles, é claro, acho que é isso que você está querendo dizer aqui, nessa pergunta sobre nossa soberania. Globalistas, elites ao redor do mundo, se preferir, que acham que têm uma maneira melhor de comandar as coisas, ou seja, por eles mesmos, do que pela vontade do povo, estão determinados a esmagar nossa soberania. Esse é um grande programa das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Marítima Internacional, de todas as coisas, que estava tentando criar uma autoridade para nos taxar, e claro, sem esquecer o Fórum Econômico Mundial. Esses caras parecem vilões de filmes de James Bond, um após o outro. Agora é o Larry Fake, depois que Klaus Schwab foi expulso, na verdade. Mas essa é outra operação totalitária, tentando novamente substituir nossa República Constitucional por uma que seja do gosto deles. E aí, claro, temos os comunistas chineses e seus amigos, aliados, clientes e colonos e por aí vai. Esses caras também têm em mente uma maneira melhor de administrar as coisas, ou seja, de acordo com as ordens do Partido Comunista Chinês. A coisa importante a entender sobre isso, porém, é que por mais horríveis que sejam essas várias possibilidades,
Eles estão dispostos a deixar de lado temporariamente a busca por elas em favor de unir forças para se livrar de nós. Porque, afinal de contas, nós somos o principal impedimento para a realização de qualquer uma dessas ambições. Então, uma vez que você decifra esse código, pode começar a perceber que não está lidando apenas, como sua pergunta indicou. Jonatas, você não está vendo só os caras da Sharia, você não está vendo só as elites globais, você está vendo os comunistas chineses e seus aliados, todos agora se aproveitando, sim, da fronteira aberta. Há, segundo algumas estimativas, eu não sei qual é o número exato, mas já ouvi falar de algo entre 10 mil e 20 mil soldados chineses que foram introduzidos em nosso país durante os anos Biden. Como disse, pode haver 1 milhão ou mais desses jihadistas. O número de globalistas provavelmente é relativamente pequeno, mas sua influência é bastante substancial. Esses caras estão totalmente determinados a derrubar este país por meio de técnicas de dividir para conquistar, através de toda a lista de técnicas de guerra irrestrita. Os chineses empregaram, incluindo guerra biológica. Pelo amor de Deus, e voltando à questão das drogas, isso é guerra química, especialmente com esses opioides sintéticos como o fentanil e agora as metazinas que estão chegando por aí. Essas são todas formas de guerra contra um país que está prestes a ser derrubado. Se não abrirmos os olhos para o que está vindo em nossa direção e tomarmos medidas corretivas, AARON, sim? Acho isso muito importante. Você faz parte do Comitê para o Perigo Presente China, que é, você sabe... Se não for para. Sim, exatamente. Comitê de perigo para você. Sim, comitê. Sim, contra o perigo atual. Acho que com relação à China. Isso é algo com o qual você está muito preocupado em termos de combater o que é agora. Acho que pessoas. Acadêmicos como Neil Ferguson já disseram que estamos no meio de uma guerra fria com a China, que já começou. Muitos americanos não querem pensar dessa forma, né? Eles só querem continuar fazendo negócios com a China e torcendo pelo melhor. Mas qual é a natureza da ameaça que estamos enfrentando aqui? E a questão é que você ligou isso ao problema de lidar com o islamismo, mas o cânone de... você sabe... cânone. Os Estados Unidos da América e o Ocidente conseguem lidar com essas duas questões simultaneamente? Porque temos dificuldade até de reconhecer que devemos nos defender, em absoluto. Sim, bem, isso faz parte do gênio da chamada marcha pelas instituições que os comunistas começaram a fazer décadas atrás. E estamos vendo os efeitos cumulativos disso através dos nossos sistemas educacionais e, bem, agora também através de líderes empresariais, figuras políticas e outras elites neste país, você está absolutamente certo. Eles não querem admitir a ideia de que os arranjos que os beneficiaram, enfraquecendo nosso país, em alguns casos, realmente devastando nossa economia, por exemplo, roubando nossa propriedade intelectual, desviando nosso dinheiro, principalmente no comércio, é claro, mas também dos nossos fundos de pensão e outros veículos de investimento. Na verdade, não apenas para a boca do Partido Comunista Chinês, mas também para o fortalecimento de seu poderio militar, que agora é consideravelmente maior e, em muitos aspectos, mais capaz do que o nosso, e eles estão lucrando com isso, muitos deles. Mas seja por compromisso ideológico você sabe, por ódio ao nosso país, ou seja porque eles estão apenas lucrando com isso, estamos vendo este país falhar em reconhecer essas várias ameaças, muito menos tomar os tipos de medidas que eu resumidamente chamo de guerra. É disso que precisamos e estamos tão longe disso quanto possível, mesmo que eu tema o efeito cumulativo de tudo isso. Isso reforça o que disse sobre os islamistas que se sentem encorajados ao perceber nossa fraqueza. O mesmo acontece com os comunistas, e aquele exército que ajudamos a construir, eles agora acreditam que está pronto para a próxima fase da guerra. Houve a guerra irrestrita, houve a guerra popular, houve esse tipo de esquema de governança global que Xi Jinping agora está promovendo com os globalistas, é claro.
Mas existe uma possibilidade distinta, Jonathan, de que uma guerra armada, aquele tipo antigo de guerra, também esteja no horizonte. Especialmente se esses três elementos fizerem um esforço combinado contra nós. Então, novamente, minha preocupação é, em parte, sobre o que essas elites estão fazendo conosco. E, em parte, porque eles são o que os chineses chamam de elites capturadas, e que eles estão explorando essas pessoas. Com muito sucesso e para o nosso grande prejuízo. Aaron Jr. Sim, eu acho que a questão com a China, sabe, você estava lá no governo Reagan quando a Guerra Fria estava sendo vencida com sucesso e no período seguinte, na década que se seguiu. Acredito que muitos americanos se encantaram apenas com a ideia do fim da história. Vamos expandir, fazer negócios e exportar a democracia para todo lugar. Lembro de visitar a Fundação Heritage no final dos anos 90, quando era diferente. Hoje tenho outros problemas com a Heritage. Mas conversando, fui apresentado a um estudioso que lidava com a China. E eu perguntei, você não está preocupado com o problema dos direitos humanos? Por que estamos normalizando isso? Isso foi na época em que ainda votávamos, o status comercial mais favorecido para eles, todo ano. E, eventualmente, Clinton e depois George W. Bush ajudaram a acabar com isso e a fortalecer a China até o ponto em que eles agora se tornaram uma ameaça para nós. E é como se as pessoas não quisessem acreditar que os conflitos continuam. A história não termina. E eu ainda vejo muito desse mesmo espírito hoje em dia em muitas pessoas. Isso ocorre em ambos os lados do espectro político, que não querem admitir. Estamos em uma luta real. Sim, bem, olha, eu tenho uma teoria sobre isso que vou compartilhar com você. Eu acho que a maioria dos americanos está ocupada com suas vidas do dia a dia, colocando comida na mesa. O que está acontecendo no trabalho? As crianças crescendo, recebendo uma boa educação. Todo o resto? Em parte, eles se permitem acreditar que isso é tudo com o que realmente precisam se preocupar, porque elegeram outras pessoas para se preocupar com todo o resto. E quando eles realmente não estão sendo informados pelas pessoas que elegeram de que existem outras coisas com as quais deveriam se preocupar e se envolver, eles ficam perfeitamente satisfeitos em ignorar. Talvez, sabe, aquele pequeno indício de que esse é o caso que eles captam da mídia ou de vizinhos ou colegas, ou algo do tipo. E o aspecto curioso e trágico disso é que percebo que os políticos que foram novamente contratados com o propósito de focar nessas outras coisas tomam a aparente indiferença de seus eleitores em relação a tudo isso como evidência de que eles também não precisam se preocupar com essas questões. Ou que, pelo menos, não deveriam incomodar seus eleitores para lhes dar más notícias. E isso meio que se retroalimenta. Os políticos não falam sobre isso. Os eleitores não ouvem sobre isso. Os eleitores não falam sobre isso. Os políticos não focam nisso. E sabe, estamos meio que, como já foi dito, caminhando sonâmbulos para o esquecimento nesse processo. Parte do que tentamos fazer no nosso Instituto para o Futuro Americano e nas várias coalizões que você mencionou, uma delas, o Comitê sobre o Perigo Presente China, que ele patrocina. Mas temos uma coalizão da vitória que está focada, como já falamos antes, nesse problema do supremacismo da Sharia. Temos uma coalizão pela soberania que está focada nos esforços globalistas para derrubar nossa soberania. Temos uma que aborda o contexto mais amplo em que tudo isso está acontecendo, que é, na minha opinião, uma guerra espiritual. E essa é a nossa coalizão para salvar os cristãos perseguidos. Mas seja qual for o que você focar ou qual você quiser considerar, o principal trabalho deles é simplesmente tentar conscientizar sobre coisas que você não precisa. Autorizações de segurança. Não é necessário acesso a todas as tecnologias de coleta sensíveis. Você só precisa prestar um mínimo de atenção e vai perceber que nós podemos. Sabe, um amigo meu acabou de me dar esse pensamento porque é tão perfeito. Uma moça que passei a admirar muito. Uma colega chamada doutora Karen Sigmund. Ela era presidente da UM lá fora, chamada Aliança Americana pela Liberdade,
E ela faz uma pequena variação daquela velha frase. Sabe, se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela ainda faz barulho? Ela pergunta, se há uma guerra e ninguém presta atenção, ainda assim você pode perdê-la? E a resposta para as duas perguntas, obviamente, é sim, e nesse caso, o que estou dizendo é Jonathan. Nós precisamos prestar atenção porque receio que, em aspectos importantes, estamos perdendo essa guerra, a guerra pelo mundo livre. Eu venho chamando assim há algum tempo, mas certamente é uma guerra pelo futuro da América. Sim, vamos voltar agora a algo que mencionamos antes, que é a questão da Irmandade Muçulmana. Você mencionou a ordem executiva do presidente Trump, na qual ele não chegou a designar a Irmandade Muçulmana como um grupo terrorista. Embora muitas pessoas, inclusive algumas dentro do governo, tenham defendido isso, eles apenas começaram a explorar essa possibilidade. E isso levanta a questão: por que estamos nos tornando indefesos diante do que é realmente uma influência tremenda, operação sendo conduzida pelo Catar? Quem é o patrocinador, o anfitrião, o financiador da Irmandade Muçulmana e que também é um governo com o qual a administração Trump se aproximou nos últimos meses? E como podemos, por um lado, reconhecer que a ameaça é essa? A Irmandade Muçulmana e suas várias agências, incluindo seus representantes neste país, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, principalmente entre eles, e ainda assim tratar o Catar como se fosse nosso melhor amigo. Parte da resposta é, obviamente, que o Catar é muito bom em comprar influência neste país. Seja em faculdades ou na mídia, seu amigo Tucker Carlson e, francamente, seus amigos na mídia liberal também. O que está acontecendo aqui? Bem, acho que você pode começar com sua corrupção, que costumava ser, na verdade, algo criminoso. Certamente para os políticos que estão recebendo propina. Pode-se dizer que pessoas que permitem que seu país seja traído para benefício próprio por esses inimigos. E, novamente, isso é verdade para os comunistas, como eu sugeri antes, e até certo ponto acho que também para esse pessoal do Fórum Econômico Mundial. Pequim e Doha distribuem muito dinheiro em Washington. Tem muito dinheiro ao seu redor? Muito, como você sabe, como eu acho que Mike President disse. Há muitos lobistas na K Street que dependem do Catar para pagar hipotecas, e o mesmo ocorre com a China. Você acha que é dinheiro fácil? E enquanto você não for responsabilizado por aceitar esse dinheiro e pagar a hipoteca com ele, ou seja lá o que estiver fazendo, vai continuar fazendo isso. É um dos motivos pelos quais posso, sem vergonha, divulgar um livro que fizemos há alguns anos, chamado A Acusação, processando o Partido Comunista Chinês e seus amigos por crimes contra a América, a China e o mundo. E o foco disso, que surgiu, aliás, da série de webinars que fizemos, acho que já são uns 220 até agora, é sobre o tipo de guerra irrestrita em que os chineses têm se envolvido. Aprendemos muito sobre isso e colocamos parte disso neste livro sobre a captura das nossas elites. E é basicamente o mesmo manual que os cataris estão usando. É basicamente o mesmo manual que vimos outros comunistas usarem ao longo dos anos. E é sobre trair o nosso país. E a ideia da acusação era que, no mínimo, deveríamos estar processando essas pessoas no Tribunal da Opinião Pública. Acho que você conseguiria levar isso aos tribunais do artigo 3 se quisesse, e deveríamos. Mas, no mínimo, deveríamos causar algum dano real, pelo menos à reputação, em pessoas como Larry Fink, Jamie Dimon e Brian Moynihan. Esses são, por exemplo, a BlackRock, o John Pierpont Morgan e o Bank of America. Nós não fizemos isso. Quero dizer, Eric Swalwell realmente dormiu com uma espiã chinesa. Até a Câmara mudar de mãos, ele seguia presidindo um dos subcomitês mais importantes do Comitê de Inteligência da Câmara. Ele ainda faz parte da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América e, salvo engano, é membro desse comitê, a menos que tenha sido removido.
Esse tipo de coisa aconteceu conosco, e eu acho que isso é, em parte, uma consequência de como nós fomos divididos, distraídos e mimados ao pensar que nós. Como você disse antes, chegamos ao fim da história, e tudo vai ser maravilhoso daqui para frente. Nós vamos comandar o mundo, não vamos precisar nos preocupar com segurança nacional, não vamos precisar pensar que existem pessoas inimigos, sejam estrangeiros ou domésticos. Isso pode tirar tudo o que valorizamos e, se não for conosco, certamente será com nossos filhos. Com certeza. Quão confiante você está de que a Irmandade Muçulmana será designada como um grupo terrorista pelo governo Trump? Considerando que existem forças enormes, e você sabe, forças poderosas que estão claramente tentando impedir isso de todas as formas possíveis, tanto de maneira encoberta quanto, francamente, abertamente. Eles compraram muita influência, sabe? Sem falar em alguns dos próprios conselheiros de Trump, como Steve Witkoff, que foi salvo com algo em torno de 600 milhões de dólares pelo Catar, e o Catar é a Irmandade Muçulmana. Vamos ser honestos, isso pode acontecer? E se isso acontecer, como vamos fazer isso ao mesmo tempo em que somos amigos do Catar? Bem, essa é a pergunta do momento. E eu estou gastando uma quantidade prodigiosa de tempo, pessoalmente e com colegas, tentando garantir que o presidente faça o que é certo. Graças a Deus, de todas as pessoas, o governador Greg Abbott fez isso no mês passado, que foi, em primeiro lugar, designar no estado do Texas a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista e uma organização criminosa transnacional. Ambas. E fez isso para cuidar, como mencionado, de uma das principais frentes da Irmandade Muçulmana também. Ele disse que eles não podem possuir terras ou propriedades no Texas. Depois, ele pediu ao Departamento de Segurança Pública do Texas que abrisse investigações criminais contra esses grupos. E ele disse ao Procurador-Geral do Texas: prepare-se para processá-los agora. É isso que o presidente dos Estados Unidos precisa fazer em nível federal, para ser sincero, e você fez a pergunta certa? Ele vai fazer isso? Eu não sei, sabe, Laura Loomer estava por aí divulgando a ideia de que ele faria basicamente o que Greg Abbott fez até 2 semanas antes de anunciar esse processo. Agora cabe ao secretário de Estado, por um lado, e ao secretário do Tesouro, por outro, resolver isso. Opa, quem é uma organização terrorista estrangeira? Acho interessante, né? Se puder interromper um pouco. Porque muito do que o governo Trump fez, quer você ame ou odeie, nesses 10 meses no poder, foi fogo. Quando estava pronto, não foi cauteloso, usou ordens executivas e simplesmente as lançou, tomando ações decisivas. Isso foi algo muito cauteloso, sabe? Algo que poderia ter acontecido no governo Biden se eles tivessem tentado isso. Mais ou menos. Vamos ter um processo e normalmente o Trump não liga muito para processos, mas aqui estamos fazendo um processo. Bem, a afirmação de Laura Loomer é que 2 semanas após o anúncio, os cataris basicamente desistiram disso. O que volta à sua pergunta? Como podemos lidar com um inimigo interno em particular? Deixe-me ser claro. Jonathan, sei que você entende e cobre esses temas muito bem. Estamos lidando com uma rede de clérigos radicais. Centenas de mesquitas, se não milhares de mesquitas em todo o país. Alguns deles, como é tradição no Islã, remontam à época de Maomé. Instalações multifuncionais, não apenas locais de culto, elas são tudo isso, desde madraçais, escolas até tribunais da Sharia, arsenais e instalações usadas para treinamento, armamentos e outras atividades militares. Essas são as coisas que, junto com células terroristas e financiamento aberto ou oculto, até do Catar, junto com populações que seguem a Sharia, que estão aumentando de tamanho inexoravelmente, em parte porque a Irmandade está ativamente promovendo
e com sucesso, basicamente impondo a Sharia a elas. Então, quando você junta tudo isso, não dá para ignorar. Donald Trump vai ou designar a Irmandade como uma organização terrorista e tomar medidas como as de Greg Abbott para fazer o que ele realmente disse. Esse é um ponto muito importante. Só quero dizer, um homem que se orgulha de prometer e cumprir o que prometeu. Donald Trump, em 15 de agosto de 2016, como candidato do Partido Republicano, antes de ser eleito pela primeira vez, foi a Youngstown, Ohio, e fez um discurso épico sobre o que ele chamou de ideologia do islamismo radical. E ele disse, entre outras coisas, Jonathan, que em resposta ao perigo que essa ideologia representava durante seu mandato em sua presidência, nós iríamos desmantelar e remover um por um as redes de apoio ao islamismo radical. Agora, se isso não descreve a Irmandade Muçulmana, eu não sei do que você está falando, mas só estou dizendo que ele vai escolher fazer isso, o que prometeu fazer, desmantelar e remover um por um essas redes de apoio. Ou ele vai entregar nosso país aos jihadistas. Ao fazer isso, como disse, ele os encorajará muito. Você verá eles disputando cargos públicos e ganhando poder, além de agirem cada vez mais agressivamente. Somalis em Minnesota, sunitas de outros grupos em Dearborn, iranianos, células do Hezbollah e todos os demais estão fazendo agora cada vez mais visivelmente em nosso país. É assim mesmo, então é uma escolha, e os qatarianos e os turcos farão tudo o que puderem para que ele faça a escolha errada, certo? E se Trump não fizer isso? Deixe-me só divulgar isso rapidamente. Jonathan. Nós criamos uma campanha no bandthebrotherhood.org para começar a dar ao povo americano a oportunidade de dizer que não vamos seguir por esse caminho. Queremos que a Irmandade desapareça e queremos que toda essa iniciativa supremacista da Sharia seja desmantelada e removida uma por uma. E eu só vou dizer, se Donald Trump não for fazer isso, quem vai fazer? Esse é o meu medo. Essa pode ser a nossa última chance, sinceramente. Vamos olhar para outro aspecto da guerra islamista contra o Ocidente, que é a guerra que está sendo travada contra Israel. A guerra em Gaza contra o Hamas, um braço da Irmandade Muçulmana e parte de um aliado, está atualmente em cessar-fogo, mas os termos do cessar-fogo não estão sendo cumpridos. O Hamas não está se desarmando, na verdade está se fortalecendo nas partes de Gaza, onde foi permitido que permanecessem. E embora o presidente Trump continue assegurando a Israel que o Hamas irá se desarmar, está claro que isso não vai acontecer. Não voluntariamente. Sim, se o Hamas for autorizado a sobreviver. Na verdade, nos Estados Unidos, se eles não derem aval e bênção aos israelenses, nada acontece. E um sinal verde para acabar com o Hamas, o que é algo difícil de pedir aos israelenses que ainda estão, lidando com o impacto de 2 anos de guerra. Quais são as implicações, não apenas para Israel, mas para o resto do Ocidente? Ao permitir que o Hamas sobreviva e, em certo sentido, tenha vencido a guerra que começou em 7 de outubro por ainda estar de pé hoje? Sim, bom, novamente essa é uma questão extremamente importante. E eu não poderia concordar mais com a forma como você a colocou. Em relação a isso, não se trata apenas de Israel, na verdade, não é só sobre Israel. Nos Estados Unidos, isso é realmente sobre a civilização ocidental, a civilização judaico-cristã. Porque é isso que está na mira desses caras. E tudo o que discutimos, Jonathan deixou basicamente claro que os supremacistas da Sharia, como o Hamas, não são de forma alguma um fenômeno isolado. Eles fazem parte de um movimento islâmico global que é inerente às tradições de Maomé e à Sharia. Com base nisso, eles são, você está correto, como as coisas estão agora, os vencedores da guerra que eles começaram em 7 de outubro. Odeio dizer isso,
pois sou um amigo muito comprometido de Israel e apoio o que eles fizeram tanto por eles mesmos quanto por nós. E, novamente, a civilização ocidental de forma mais geral. Mas eu acho que os israelenses, se forem honestos consigo mesmos, entendem que se o Hamas escapar, depois do que foi feito a eles pelos israelenses, e com razão, e ainda está de pé. Quando tudo estiver dito e feito, não só o Hamas terá saído vitorioso, mas todo outro jihadista no planeta, pelos motivos que temos discutido, se sentirá encorajado a acreditar que a vitória prometida por Alá de domínio global agora está ao alcance, e eles vão redobrar seus esforços em todos os lugares, inclusive aqui. Sim, bem, acho que isso é infelizmente verdade, embora obviamente o Hamas tenha sido bastante prejudicado. Se você já sabe, está escrito abaixo. Sim, o Hezbollah ainda apoia o Irã. Devemos dar crédito ao presidente Trump e aos israelenses por isso, especialmente nesse ponto. Mas, na verdade, se o Hamas se o cessar-fogo só deu a Israel uma trégua antes da próxima rodada de combates. Sempre que começar, quando o Hamas sentir, que se reestruturou novamente. Então, obviamente, as pessoas em Israel ficaram radiantes com a libertação dos reféns restantes. Eles estão felizes que os reservistas estão voltando para casa depois de 2 anos lutando contra algo que é, você sabe. O que os israelenses enfrentaram nos últimos 2 anos não ocorre com os americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma verdadeira derrota para a luta contra a ameaça islamista ao Ocidente. Se essa for a palavra final, eu acho que é. E essa é a questão. Fico feliz que você tenha citado os reféns, Jonathan, pois já conversamos sobre isso no meu programa Protegendo a América em várias ocasiões. A combinação de uma política de que o Hamas será destruído como objetivo de guerra e de que todos os reféns serão libertados como objetivo de guerra, inevitavelmente entra em conflito. E é compreensível, simpática e moral. E tudo isso como o apego do povo israelense em tirar aqueles 250 reféns, ou seja lá quantos eram, e muitos deles realmente conseguiram sair, graças a Deus. Isso entrou em conflito com o outro objetivo de guerra, a tal ponto que o inimigo agora saiu vitorioso. E há uma diferença distinta. Eu acho que é uma certeza, honestamente, que Israel vai ter que voltar e tentar fazer o trabalho da próxima vez. E provavelmente será consideravelmente mais difícil fazer isso. E aqui está a questão. Se Israel realmente tiver que fazer isso de novo, o dano que foi causado durante esse processo em termos de apoio a Israel nos Estados Unidos, particularmente entre os mais jovens, que inevitavelmente serão cada vez mais influentes na política e nas decisões dos Estados Unidos daqui para frente. Não está totalmente claro se Israel terá o forte apoio dos Estados Unidos que teve até agora. Na maioria das vezes. Exceções notáveis, sendo algumas das políticas de Biden e, francamente, até mesmo algumas das políticas de Trump-Witkoff. Nesse caso, mas na maioria das vezes, nós demos apoio a eles e isso é algo muito assustador. Porque se de fato testemunharmos o fim de Israel, Deus me livre, será apenas uma questão de tempo, até que seja o fim da América também. E eu acho que a civilização ocidental de forma mais geral, e é isso, parece hiperbólico, parece uma afirmação exageradamente dramática. Mas honestamente acho que, especialmente quando você combina esses 3 elementos que buscam nossa destruição, está longe de ser impossível. E isso é possibilitado, em parte, não só por essas elites, mas por muitos outros americanos desiludidos que simplesmente não acham que isso realmente importe tanto assim hoje em dia. Se existe ou não um Estados Unidos, ou se é um Estados Unidos que seja pelo menos uma república constitucional. Sim, e eu acho que, você levanta um ponto importante e você mencionou há alguns minutos, a herança judaico-cristã, que é algo que ambos prezamos muito, eu acho que a maioria dos americanos também valoriza. E essa virada contra Israel, que você é muito, muito forte na esquerda.
Isso meio que agora se tornou a ortodoxia dominante na esquerda, mas também ganhou espaço na direita. E vou citar o nome dele de novo. Tucker Carlson, que para muitos conservadores foi um herói no verão do Black Lives Matter em 2020. Do seu posto na Fox, ele tem atacado a herança judaico-cristã, está em guerra contra ela, está em guerra contra os sionistas cristãos. E, você sabe, isso é, eu acho, para muitos de nós profundamente assustador, justamente porque nós sabíamos quem eram os inimigos da esquerda. E se agora existe um grupo crescente de opiniões na direita que está disposto a ecoar alguns desses mesmos temas, se eles estão sendo influenciados pelo Catar ou se é apenas o próprio preconceito deles. E eu acho que a resposta de algumas pessoas dentro desse tipo de ecossistema conservador tem sido que, o mais importante é que não devemos impor barreiras, não devemos criticar pessoas que estão do nosso lado do espectro. Como resultado, não é só a esquerda que está tornando o antissemitismo e o antisionismo algo comum, que em grande parte são a mesma coisa. Agora, até pessoas da direita fazem isso também. Bem, você sabe, quando Donald Trump cunhou pela primeira vez o termo América Primeiro, houve alguns que se lembraram da versão de Lindbergh do América Primeiro. E eu acho que com o tempo, o que Trump estabeleceu foi que não era nada disso que ele tinha em mente. Ele quis dizer uma América forte, que buscava a paz pela força. Sim, ele queria que nossos aliados assumissem uma parte maior do fardo de defender a civilização ocidental. Mas não havia dúvida de que ele considerava os Estados Unidos, em última análise, o defensor mais importante da liberdade, e que não teríamos a nossa por muito tempo se o resto do mundo civilizado fosse perdido. Há pessoas próximas a Donald Trump hoje que são nacionalistas tipo Lindbergh, priorizando a América. Existem pessoas como Tucker Carlson que eu acho que, na melhor das hipóteses, é um Lindbergh. É só América. Eles não são você. Aliás, acho algumas dessas coisas bem anti-americanas. Se é que são, está cada vez mais anti-americano, eu acredito, e certamente anti-judaico, e certamente cada vez mais anticristão também. Mas o que estou dizendo é o seguinte, essa é a questão. E isso será muito o foco dessa decisão que está por vir e que estávamos discutindo há pouco sobre a Irmandade. Jonathan, se Donald Trump vai se juntar àqueles que estão preparados para trair o nosso país, para os cataris, ou para os turcos, ou para a Irmandade, ou para os supremacistas da Sharia, ou, nesse caso, para os comunistas chineses ou para os elitistas globais. Eu rezo a Deus, eu espero que não acho que ele vá fazer isso, mas acho que ele vai ser fortemente pressionado a fazer exatamente isso, inclusive por pessoas do seu círculo mais próximo, talvez até por membros da família. Eu não sei, mas isso vai se resumir à decisão final sobre o futuro do nosso país. E ele precisa se firmar novamente em alguns desses princípios que eu acho que ele defendeu por muitos anos. E não ser apenas o máximo. Vamos fazer um acordo, cara, ou vamos fazer um acordo de paz, cara. O que, de certa forma, é ainda pior. E eu só diria que a ideia de que ganhar o Prêmio Nobel da Paz teria prioridade sobre garantir a segurança futura e a sobrevivência da República Americana é algo. Simplesmente não consigo acreditar que um homem com a perspectiva histórica de Donald Trump contemplaria, muito menos faria isso. Espero estar certo sobre isso. Eu também espero. E a mensagem para o presidente é: você não vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz de qualquer jeito. Você pode curar o câncer e não receberia o prêmio. Apenas defenda nossa soberania contra a Irmandade Muçulmana e aliados. Sim. Amém, sim, amém, Frank. Obrigado por participar do programa e pelos seus insights. Você pode contar aos nossos ouvintes e telespectadores como eles podem saber mais sobre o seu trabalho e onde podem assistir ao seu programa? Claro, bem.
Antes de tudo, obrigado por me receberem e obrigado por essa conversa mais longa que nos permitiu explorar tanto desse material realmente importante. Espero que isso ajude com o problema que discutimos de aumentar a consciência situacional do povo americano. Apresento diariamente o programa Protegendo a América na Voz da América Real. Você pode acompanhar lá na Voz da América Real ou em securingamericasubstack.com. Meu trabalho principal é dirigir o Instituto para o Futuro Americano, que é uma organização relativamente nova. Ela existe para novamente aumentar a conscientização e equipar o povo americano e seus representantes eleitos com os fatos de que precisamos para sobreviver em um mundo muito perigoso. Através dessas 5 coalizões que mencionei há pouco, uma quinta, aliás, está tentando garantir que as Forças Armadas dos Estados Unidos voltem a ser grandiosas. Porque vamos precisar disso, infelizmente, certo? Muito rápido, de fato. Você pode acompanhar tudo isso em usfuture.org. Isso te leva aos sites das coalizões, que também tem muito conteúdo. Eu te encorajo a fazer isso e, se puder, apoie nosso trabalho. Muita gente me pergunta, quando houve esse tipo de, desabafo, o que a gente faz a respeito? Eu acho que a coisa mais fácil, mas nem todo mundo consegue, o mais fácil para a maioria de nós, que não pode fazer muito mais, é apoiar quem está na luta. Espero que vocês façam isso, usfuture.org. Bem, obrigado, Frank. E também queremos agradecer ao nosso público. Sintonize diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em qualquer plataforma de podcast. E seja você nos ouvindo em um desses podcasts ou nos assistindo ao vivo, curta ou inscreva-se no canal da JNS Televisão no Facebook, X ou JNS Televisão. Clique no sino para receber notificações. Nos avalie bem, por favor, escreva para nós em thinktwiceens.org e diga onde você ouve ou assiste ao programa e o que acha dele. Lembre-se, leia, pense por si mesmo e até a próxima semana.